Oi, eu sou a Fanny Ramos, estou participando de uma edição especial para Dia das Mulheres com a Contigo. Eu cresci, né, com os meus avós, porque minha mãe me teve muito nova, então, tipo assim, como ela não me criou, meus avós me criaram, e em cima da casa do meu avô, tive três abusadores, né? Tive a infelicidade de ter três abusadores na minha vida. E os abusadores, eles são pessoas inteligentes, né? Porque eles são seres humanos muito horríveis, então eles estão articulosos. Então, tipo, tinha um que era da casa de cima da minha mãe, que ele começou a me molestar com 6 anos de idade, na minha avó, e ele me molestava e tudo mais. E aí eu contei pra minha avó, só que assim, a minha avó é uma senhora, né, uma idosa, e na época tinha muito a religião envolvida, o que não é certo sobre, tipo, deixa pra lá, Deus vai agir. E o fato da gente não acreditar na criança, né, de achar que sempre a criança tinha disso, hoje em dia ainda tem, de o adulto nunca mentir e a criança ser muito mentirosa por ela ter imaginação. Então o tempo foi passando, e algumas coisas foram sendo ouvidas dentro da minha família, uma coisa ali, minha mãe casou novamente, né, e aí eu estava ainda sendo molestada na casa da minha avó, e eu comecei a frequentar a casa da minha mãe quando eu conheci o meu antigo padrasto. E aí começou os abusos também, ele mexendo no meu corpo e tal, e aquilo dali já começou a ser dentro de mim, né? A primeira coisa, tipo, qual o problema que eu tenho? E assim, não que isso seja justificativa, mas eu era uma criança, tipo assim, sabe, com cara de criança, corpo de criança, era bem magrinha assim. E eu lembro que quando eu conversei, né, com a minha avó, ela falou: mas que roupa que você dorme na sua mãe? Que não sei o quê. Que não sei... Só que, tipo assim, eu falei: mas, gente, eu tipo, durmo com roupa normal, roupa de criança. E como você sabe, né, os boatos dentro da família, a fofoca, né? Boato não, a fofoca dentro da família rola solta. E foi chegando no ouvido de um, no ouvido de outro, e eu era uma criança, eu morava lá na Pavuna, na verdade, no complexo do Chapadão. E assim, eu tinha uma realidade muito difícil, tipo assim, muito difícil mesmo. Na minha casa, nem portão tinha muro, pra você ter noção. E eu tinha uma tia que ela é casada com um cara, né? Que eu nem sei onde que eles estão, porque eu também não falo com nenhum dos dois. Só que ela era, na época, minha tia favorita, porque ela era uma tia muito engraçada, ela era, tipo assim, muito divertida. Eu tinha uma prima na casa dela, então ela tinha, tipo assim, TV a cabo. E quando eu ia pra lá, fazia pipoca, a gente assistia filme. Era, tipo assim, um paraíso, coisas que eu não tinha na minha casa. E o que aconteceu? Esse marido dela, né, começou a mexer comigo. Aí que meu mundo caiu. Eu falei: não é possível, eu tenho algum problema. E eu escutava isso das pessoas, assim, eu escutava os adultos conversando. Ah, não é possível, todo mundo mexe com ela. Ah, não é possível que isso aconteça. Aí eu descobri que esse terceiro cara, né, marido de uma tia minha, ia dormir na casa de uma prima minha, que era uma prima que eu gosto muito até hoje. Eu fiquei apavorada. No meu surto de desespero, que foi assim, o ato de você querer defender uma pessoa, eu já nem ligava mais pra mim, eu já achava aquilo super normal acontecer comigo, sabe? E tanto que eu achava que ia acontecer a qualquer momento. Qualquer adulto, homem que chegasse perto de mim, eu já nem ligava mais, porque eu já achava que, tipo, era super comum, porque eu já tinha sido, na minha cabeça, eu era, tipo, marcada sei lá, com alguma coisa ruim que acontecia aquilo comigo. E aí foi quando eu contei pra essa minha tia, né, que ela não sabia de nada. Eu falei: olha, tá acontecendo isso, ele vai dormir aqui, eu não quero que ele mexa com a Débora, não sei o quê. Aí essa minha tia contou pra um tio meu, e aí foi uma confusão na família. Só que eu achei que o quê? Que a confusão fosse me vingar, né? Acabou. A confusão, na verdade, acabou comigo, porque eu saí como uma mentirosa, que ia destruir uma família, que ficava falando essas coisas por aí. E como eu sempre fui uma criança muito, assim, alegre e tal, porque mesmo, eu não sei como, assim, é uma coisa realmente de Deus, porque quando eu olho pra minha infância, eu falo: gente, como é que eu era assim? Porque eu era pra ser muito triste, muito arrasada, mas eu sempre fui muito assim, tipo, não ligava nada e tal. Dava pra ver uns pontos de gatilho, que eu era uma criança muito agressiva, né? Eu brigava muito na escola, né? Assim, mas, tipo assim, nunca fui uma criança muito, sabe, tipo, não sorridente. Pelo contrário, eu sempre tava muito sorrindo, fazendo piada, zoando, e isso eu acho que também as pessoas não têm essa visão. Tipo, ela faz piada, eu acho que ela sofre isso. Então foi quando tudo aconteceu, e aí a minha família se virou contra mim. Foi a primeira vez, né? Eu sofri esses 3 abusos, mas eu nunca tinha denunciado para a polícia. Foi a primeira vez que, quando essa história veio à tona, assim, que não teve como esconder, tive que ir na delegacia, mas também não adiantou de nada, porque lá na delegacia, a minha família foi contra mim. Na delegacia eu tinha 12 para 13 anos, mais ou menos. Então foi assim, foi horrível, sabe? Quando você vê todos os adultos contra você, o delegado também não tinha muito preparo. Foi uma coisa bem triste. Então, assim, depois de um tempo, infelizmente, né, que o meu padrasto, ele viu que ninguém ligava para mim. Ele realmente debochou para mim. Ele falou assim: mas
se você falar, ninguém vai fazer nada. E, de fato, não iriam fazer nada. Eu acabei sendo estuprada de fato, sabe? Veio acontecer todos os atos, porque a gente entende o estupro, né, como só o ato da penetração, mas eu acredito que o abuso, ele já vem, que as crianças, tem muita criança que é feita com abuso é obrigada a fazer cada coisa que, para mim, não tinha nem que ter essa escala. Qualquer criança tocada de qualquer forma já é abuso, a pessoa tinha que estar na cadeia. E aí, minha vida, né, eu tive que ir morar com a minha mãe, porque o bairro onde eu morava ficou muito perigoso, assim, muita bandidagem, e aí meu avô não queria mais que eu ficasse lá com medo de morar com a minha mãe, e aí os abusos, infelizmente, ficaram piores. Mas aí eu conheci o meu atual esposo, né, meu marido, que eu sou casada hoje, contei tudo pra ele, e foi quando eu comecei a sair dos abusos, que quando eu contei pra ele, eu falei, só que eu não consigo me mexer, fazer nada, e ele falou, toda vez que ele chegar perto de você, você me liga e tal, e foi aí que eu comecei a ter forças, parecia que era tipo um encanto, sabe? Que você tá paralisada, quando você escuta a voz da pessoa, você consegue ter o ato de sair, que eu acho que foi a primeira questão de confiança, né, que é uma pessoa que acreditou de fato em mim, eu acho que aquilo me deu uma coragem. E aí saí desses abusos com 15 anos, ou seja, foram dos 6 anos de idade até os 15 anos. Infelizmente, as pessoas estão soltas, né? Não tenho notícia, não sei da onde que são, ou da onde que estão, graças a Deus. Só que isso me gerou traumas que, mesmo que essas pessoas hoje em dia não estejam com vida, não vão ser excluídos da minha vida, porque eu tenho que conviver. Exemplo, a compulsão alimentar, a minha obesidade veio muito de vários traumas que eu nunca soube me relacionar com os meus traumas, eu nunca soube muito lidar ou falar, porque eu sempre fui muito silenciada na infância. Então, assim, quando você chega para uma criança e a criança te conta alguma coisa que para ela foi muito difícil de contar e você, tipo, desacredita, você quebra a primeira base de confiança da criança e ela começa a se duvidar de si mesma e tudo mais. E aí fui crescendo, né? Tive minha primeira filha, e aí eu acredito que os meus traumas com abuso, eles foram ser mais aflorados com a maternidade. Porque depois que eu tive meus filhos, aquilo parece que foi, sabe, tipo, mexendo comigo, é uma criança, medo de alguma coisa acontecer, não sei, era assim. E aí eu fui, né, ganhei muito peso, emagreci, eu tive uma crise de ansiedade, depressão muito grande, mais ou menos em setembro de 2018, uma crise de ansiedade, e a partir desse momento aí que eu tive uma depressão bem forte, eu comecei a ganhar bastante peso, sabe? Comecei a, tipo, ficar muito mal comigo, muito mal, tipo assim, mentalmente, sabe? Eu não tinha mais vontade de fazer nada, vontade nem de tomar banho. Eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, que uma das coisas que eu tenho uma rotina de autocuidado, né? Que eu sempre posto com as meninas, ter 5 minutinhos pra mim, passar um creminho e tal. O quanto isso é importante pra mim, porque antigamente eu passava dias sem tomar banho, sabe? Eu não tinha forças pra tomar um banho. Que às vezes o que eu fazia por obrigação era levantar, cuidar das crianças e tal. E aí foi quando o tempo foi passando, eu fui ganhando bastante peso, fui me estranhando, assim, minha aparência, mas era uma coisa interna também. Sabe quando você nem gosta de mais de se olhar? Era assim, tipo, eu não tava feliz com nada, nem com a minha vida pessoal, profissional, eu tava assim, vivendo e existindo. E foi em 2020 que eu decidi, tipo assim, eu olhei pra mim e eu falei, cara, eu não sou essa pessoa, sabe? Eu não sou triste, eu não sou pra baixo, eu não sou assim, sabe? Eu tinha as redes sociais já, eu gravava, mas eu tinha parado, dado um tempo, falei, eu vou voltar. Só que eu sei que eu tenho que cuidar da minha mente, porque eu fui abusada na infância, e eu sei que isso tem raiz dentro de mim, até hoje, né? Tipo, eu sei que alguns medos, alguns traumas, e eu luto muito com isso, por exemplo, fazer coisas sozinha, para mim é muito difícil, me desafiar é muito difícil, só que hoje eu luto muito contra isso, eu falo assim, não, eu já consegui vencer tanta coisa, então eu vou vencer essas coisas. Então, assim, comecei a me respeitar, que é o principal para você ter uma grande mudança na sua vida, é você respeitar o momento atual que você tá. Então, você começar a respeitar, entender, tipo assim, eu falava, não, eu tô com 117 quilos, eu não tô bem, mas eu vou mudar, mas graças a Deus eu tô viva, graças a Deus eu não consegui, né, que eu tive muito episódio de suicídio, eu não consegui acabar com a minha vida, tô aqui, e fui anotando tudo que eu queria fazer, fui, tipo assim, me reinventando realmente, eu lembro que eu parei tudo, assim, aí comecei a procurar cirurgia bariátrica, né, era Google, era um monte de vídeo, assim, lendo e tal, na época eu não tinha dinheiro, mas meu marido trabalhava no shopping, tinha plano de saúde, aí eu vi que eu podia fazer plano de saúde, comecei a ligar para tudo que era plano, tudo que era médico, né, para ver qual aceitava o meu plano, e fui procurando, e fiz a cirurgia, né, comecei assim, sabe quando você sabe assim, eu não vou ficar nessa versão aqui,
mas eu vou com ela, porque é ela que vai me levar até a versão onde eu quero. E foi assim, sabe? Eu acho que a aceitação que a gente fala hoje em dia não é você aceitar a realidade que você tá, mas é você aceitar essa realidade que você tá para levar ela onde você quer chegar. Então, assim, poxa, eu não gosto do corpo que eu tô hoje, mas eu vou cuidar desse corpo que eu tô hoje, porque eu vou aprender a cuidar do corpo que eu quero, cuidando desse. Não é tipo, eu vou esperar. Não, porque tudo é um processo. Então, quando você começa a se amar, a se respeitar, você consegue deixar um processo tão pesado um pouco mais leve. É um mês muito importante, né? Ser mulher no mundo que a gente vive é um pouquinho pesado e tudo que a gente faz parece que é o fim, sabe? Quando a gente é mãe, você só pode ser mãe, você só pode ser uma coisa. E eu sempre gosto de falar que a gente vai ser tudo. A mulher, ela consegue se transformar e tem a capacidade de fazer tantas coisas ao mesmo tempo e eu sempre gosto de falar que a gente tem várias versões, né? CNPJs. Eu tenho CNPJ de mãe, CNPJ de atleta, que eu gosto de malhar, CNPJ de cabeleireira, que eu gosto de cuidar do meu cabelo. Então, assim, eu acredito que o mês da mulher é importante para a gente ter o conhecimento e a consciência de que a gente pode ser 1000 versões de nós mesmas várias e várias vezes. Processo, assim, eu sempre fui uma pessoa muito imediatista, né? Assim, não é essa Fanny que existe hoje, foi uma Fanny construída um dia de cada vez, né? Com muitas quedas, com muitas vezes querendo desistir, com muitas vezes acordando e falando, não, de hoje eu não passo, porque a gente idealiza, né? Eu sou assim, você provavelmente assim, uma ideia de que a gente não tem que estar sendo forte sempre, que, olha só como as pessoas conseguem ser tão pra frente. E quando eu entendi que, tipo, um dia de cada vez, consertando uma coisinha de cada vez dentro de mim, que essa coisinha ia crescer e se tornar quem eu sou hoje. Então, assim, eu comecei a fazer terapia, né? Que é a chave principal da gente se conhecer, da gente lidar com nossos traumas. Comecei a entender que é o primeiro ponto, que a culpa nunca foi minha, que eu não tenho culpa das coisas que aconteceram na minha vida. O que eu posso fazer é pegar o que fizeram comigo e, a partir disso, o que eu vou me tornar e o que eu vou fazer disso. Então, eu comecei a entender, me reconstruir, me levantar, assim, com muita força de vontade e acredito que com muito Deus também, porque se não fosse Ele e a força dele, eu nem estaria aqui e teria essa força de me levantar e querer todos os dias estar sempre fazendo o meu melhor. Eu sinto, e desde quando eu iniciei meu processo da bariátrica, eu tinha uma ideia, obviamente eu não sabia que ia ser tão grande como é hoje, mas eu preparei todo o cenário. Assim, eu sempre gosto de mostrar os meus vídeos antigos, porque era exatamente a sensação que eu tinha sobre achar que não fosse conseguir, que para mim não ia dar certo, porque a gente tem essa visão, né, que vai dar certo para todo mundo, menos pra gente. Então eu gravei muitos vídeos assim, cara, não vai dar certo, eu acho que eu não vou conseguir fazer minha cirurgia, eu acho que eu não vou conseguir emagrecer. E eu tenho todos esses vídeos, eu comparo muito com o meu público, né, porque eu faço essa comparação, porque hoje em dia me assistir, para algumas mulheres, pode causar frustração, tipo assim, mas você fala isso hoje porque é fácil. Então eu mostro o processo do início da Fanny de 2020, falando, olha, eu acho que eu não vou conseguir, e a Fanny de 2024 hoje falando, tá vendo? Eu também achava que eu não ia conseguir, mas mesmo com esse sentimento de incapacidade, eu consegui seguindo todos os dias. Eu gosto muito de trabalhar com essas minhas duas versões para que eu alcance essa mulher, porque eu ainda sou mulher de 2020, só que, né, com hoje mais confiança, com a cabeça melhor, porque eu vim construindo ela. Então, assim, eu sinto que essa responsabilidade, eu tenho muito respeito com a realidade também de outras mulheres, porque eu sei que hoje em dia, em 2024, né, a minha realidade é completamente diferente, mas em 2020 a minha realidade era outra. Então, eu sempre tento mostrar, olha, eu sei que hoje, para mim, é muito mais fácil fazer algumas coisas, mas eu fazia essas coisas aqui em 2020. Eu sempre tento falar para elas, dentro da sua realidade, usando inspiração. Então, assim, eu tenho muita responsabilidade, muito carinho, assim, mas eu tenho muita energia e, sabe, força de você ver uma mulher, assim, que ela acha que ela não é capaz de falar assim, Mona, tu não sabe a força que tu tem. O dia que tu souber, ninguém te para. Olha, o meu objetivo como influenciadora é, de fato, o meu público, eu até estava falando isso nas minhas redes sociais, o meu propósito são as mulheres, sabe? Levantar mulheres, ajudar na autoestima das mulheres, independente dos seus corpos, porque a gente quer sempre mudar. A gente não pode falar, não, eu não quero mudar, a gente quer sempre mudar, mas entender, sabe?
mostrar que sempre o poder do processo, porque a gente sempre pensa no final, na idealização do final, de quando eu vou emagrecer, de como eu vou sair de uma depressão, de como eu vou sair de uma crise de ansiedade, de quando eu vou conseguir sair de algum lugar que eu não estou confortável, mas a gente não tem força para seguir aquele processo. Então, a minha ideia de influência é que eu consiga mostrar para as outras mulheres que a gente consegue ter força no processo, que nem tudo é um mar de rosas, mas que quando a gente tem disciplina, quando a gente tem aquele foco no nosso propósito, é o essencial. E a minha frase, né, que eu sempre falo, cuidar da gente para a gente poder cuidar dos nossos, né? Porque não tem como a gente cuidar dos nossos filhos, de quem a gente ama, do marido, família, se a gente não cuida da gente. Então, o foco principal é mostrar para as mulheres que não é sobre egoísmo, é sobre amor próprio. Cuidar de si mesma para você conseguir amar, né, a todos à sua volta. Existe um medo, com certeza, porque hoje em dia, né, a gente tem muito julgamento para qualquer área da nossa vida. Mas quando se trata de criança, e como eu sou mãe de 3 crianças, hoje em dia você vê muito influenciadora que às vezes tem um filho, 2, mas quando você tem mais de um filho em idades diferentes, e filho é relacionamento, né? Você se relaciona com cada filho conforme a sua idade, a forma de falar, só que muita gente não entende e acaba, exemplo, a Cacá, ela tem 9 anos, então a minha forma de me relacionar com a Cacá é mais assim, a gente conversa, a gente tem o nosso momento, a minha filha tem um tempo de qualidade, né? Ela é mais assim, de conversar, de brincar, de outras coisas assim, de desenhar, de falar, ela gosta muito de falar. Com o Henrique, ele é mais tranquilo, assim, despojado, o Henrique gosta de correr, gosta de ficar na piscina, esse é o tempo de qualidade. O Nono é um bebê, ele tem 2 anos, né, então, tipo assim, ele cola, ele essas coisas, mostrar para as pessoas a maternidade como relacionamento, as pessoas se assustam, né, porque elas não veem a criança, a maternidade como relacionamento. O que é? A gente precisa criar relacionamento, afeto, carinho, a gente precisa se relacionar para ter aquela intimidade com nossos filhos. Então, assim, às vezes, e também por eu ser mulher, né, e é muito difícil você conciliar a maternidade, às vezes dá vontade de chorar, e eu choro que eu também, né, não vou segurando o choro, e eu choro, eu falo, caraca, que vontade de correr, respira, 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 mas assim, tem dia que eu acordo e falo, gente, eu acho que eu vou ter mais 8 filhos, porque isso nasci pra isso. Mas assim, é muito bom e é muito enlouquecedor. Eu recebo muito julgamento, né? Tipo assim, como eu mostro muito a minha rotina como mulher sobre essa coisa de autocuidado, e no mundo a gente tem muita projeção. Eu sei que existe muita mulher que às vezes é sobrecarregada, fica muito triste por não conseguir fazer algumas coisas e me xinga mesmo. Ai, nossa, ela consegue fazer isso, porque não faz isso? Ela consegue fazer isso, porque não faz isso? Só que eu continuo compartilhando, sabe? Eu continuo mostrando que, cara, você não precisa deixar de viver para cuidar bem do seu filho, sabe? Tu consegue deixar a criança ali do lado com um baldinho de água, um negocinho para fazer uma bagunça, enquanto tu tá fazendo a unha, fazendo um negocinho, porque a criança não vai deixar de te amar ou de ser seu filho porque você tá cuidando de você. Pelo contrário, você vai inspirar aquela criança a se amar e se olhar e falar, poxa, minha mãe, ela se cuidava, e eu tenho muito essa responsabilidade com a minha filha Calice, né? Que eu nunca cresci com esse olhar atento para mim, de autocuidado, você tem que se cuidar, você é especial, você é amada. Eu construí esse amor próprio sozinha, sabe? Tipo assim, nunca tive. Só que eu acredito que a base pra gente crescer se amando, se respeitando e conhecendo as coisas é na família. Então eu sempre tenho esse cuidado com eles. O que eu acho necessário é o olhar sobre a mulher de que tem muitas pessoas que olham a gente como incapaz, sabe? Às vezes, eu como mulher muito espontânea, muito assim, né? Como é que eu posso dizer pra frente? Tipo, meio maluquinha, né? A gente sempre é taxada de... avoada, irresponsável, mulher, ela não é inteligente. Principalmente o olhar sobre as mães, né? Que é onde eu posso levantar minha bandeira como mãe. Que mãe, não é porque ela gerou uma criança, que ela é mãe, que ela tem essa responsabilidade, que ela ficou invalidada de sair, de se divertir, de se reinventar, de viver algo que ela gosta, que ela ama. Então, assim, eu queria que o olhar mudasse, sabe? Que a mãe, ela fosse vista com respeito, a mulher, ela fosse vista com respeito, e que ela soubesse que, cara, ela pode ser tantas coisas, e que as pessoas, elas não podem ter o dom e nem o peso de parar a nossa vida com apenas uma palavra, tipo, mas você já é mulher, tipo, você não vai conseguir fazer isso. Mas aqui eu acho que, se você for por essa área aqui, eu acho que para você não vai funcionar. E, tipo, todas as áreas funcionam pra gente, principalmente, que se a gente não desistir, a gente consegue tudo. Cara, é difícil, porque
eu tenho muitas inspirações, né, profissionais e de maternidade, e eu amo tantas versões. Eu não sei, tem muitas mulheres. Eu gosto muito, eu falei para você, né, que eu tenho vários CNPJs dentro da minha cabeça, né? Então, assim, a mulher influenciadora que me inspira, né, que é muito novinha, ela tá até na terceira geração dela, é a Virgínia em relação à inspiração do trabalho, a Boca Rosa também, Letícia de Paula, que é outra inspiração. São muitas mulheres, assim, tenho amigas íntimas, né, que me inspiram também, que é uma amiga minha, a Dai, que são mulheres, assim, que são mães, com realidades completamente diferentes das minhas. Pessoas do meu redor, amigas, mulheres do meu redor, que eu vejo, assim, que, caraca, às vezes elas não estão bem, elas, eu não vou ligar para isso não, eu vou para cima. Então, assim, eu acho que ser mulher e fazer algo que todo mundo diz que você não consegue, você fazer, para mim, tu já me inspira, sabe? De falar, ai, essa é minha diva, é só assim. O que eu tenho para falar é que você é a pessoa mais especial da sua vida. Eu sei que você ama muito seus filhos, eu sei que você ama muito seu esposo, mas a gente tem que pegar toda a energia que a gente quer dar para todo mundo e parar um pouquinho, colocar na gente, porque quanto mais amor você tem, mais amor você consegue dar. Então, assim, eu sei que às vezes a gente quer um abraço, um colo, porque se alguém me der carinho, eu vou me levantar, eu vou... Não, todo mundo pode tentar te ajudar, mas a única pessoa que consegue te tirar do fundo do poço é você. Então, assim, vai pra frente, vai pra cima, não desista dos seus sonhos, você pode parar, descansar, respirar, mas nunca desistir. Então, bora que o ano só tá começando, a vida só tá começando, e só para quando a gente morre. Enquanto a gente não morrer, a gente vai tentando.